A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que é verdadeiro, que é Deus, que é santo, que é rico em misericórdia, que é rico em amor, que tem como vontade, prioridade total, dar-nos a vida eterna. É muito importante quando nós observamos, quando a palavra de Deus diz, e é bem claro, Deus olhou do céu para a terra, ele não viu ninguém que pudesse salvar a humanidade, ninguém que não tinha pecado. Inclusive nós temos uma passagem na palavra de Deus que diz: aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, porque ele está mentindo. Nós somos de natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão e Eva. Alguém diz: mas agora você é condenado por causa do pecado de Adão e Eva? Não. A condenação é por causa dos meus pecados. Nós não precisamos ensinar nenhum bebê a mentir, a enganar. Conforme ele vai pegando uns dias de vida, às vezes você conhece, às vezes nós conhecemos pessoas que, bebês, que está lá no berço chorando, chora. E aí a mãe vai lá, ou o pai, ou um parente, e vai lá: esse menino deve estar doente, deve estar com algum problema. Vai lá, agora que pega ele no colo, ele parece que foi uma caixa de som desligada. Desliga imediatamente. Ou seja, ele não estava sentindo nada. Ele só estava fazendo todo aquele barulho todo para alguém ir lá pegar no colo. Ele poderia ficar tranquilo no berço dele, mas ele queria que alguém pegasse ele. Então já é um sentimento da nossa natureza humana, de que faz as pessoas acreditar que a criança está com problemas, quando na verdade ela não tem nenhum problema. Quando eles crescem um pouquinho mais, eles começam a mentir, quebram um prato, fala que não foi ele, começa a pegar as coisas, esconder. Ninguém nunca ensina essas coisas para as crianças. Mas é por quê? Porque elas praticam isso? Porque as crianças, elas são seres humanos e nascem com uma natureza humana. E essa natureza, ela é corrompida, ela é pecaminosa. É como você pegar ali um gatinho e colocar para ser... A mãe do gatinho morreu. Quando o gatinho nasceu, a mãe morre. Aí pega esse gatinho e coloca esse gatinho para ser criado com um cachorro. Uma cadela vai cuidar desse gatinho. E aí vamos supor que essa cadela seja mansinha e ela vai cuidando desse gatinho, cuidando. Aí chega num determinado momento que esse gatinho é criado e tudo. Mas esse gatinho criado por essa cadela, ele nunca vai latir, ele sempre vai miar. Porque a natureza dele é uma natureza de gato, não é natureza de cachorro. Por isso que nós pecamos. Porque nós temos a natureza pecaminosa. Então, Jesus olhou, Deus olhou do céu à terra e viu que não tinha ninguém que pudesse salvar o homem. Precisava de ser alguém que não tinha pecado. Porque Deus colocou Adão e Eva lá no jardim sem pecado. E eles pecaram. Então, para poder ser resgatado, tinha que ser alguém que não tinha pecado. E aí então Jesus veio, passou pela terra e não pecou. Jesus veio, passou pela terra e não pecou. Foi levado o sacrifício, derramou seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. E agora nós temos a oportunidade de aceitar Jesus e voltarmos
a ter a nossa vida original, né? Ou quer dizer que depois que nós aceitamos Jesus nós não pecamos mais? Sim, o pecado vai existir na nossa vida, porém de forma acidental, não é mais planejado. Nós precisamos o tempo todo estar buscando na palavra de Deus, e quando nós pecarmos, seja sem querer. Mas vai chegar um momento, por termos entregue a nossa vida para Deus, por termos declarado o Senhor Jesus como nosso único Senhor e Salvador, a igreja, o povo de Deus vai ser arrebatado, vai ser arrancado dessa terra. Porque a palavra arrebatamento significa ser arrancado. Nós vamos ser arrancados dessa terra, vamos ser arrancados desse sistema maligno, e nos ares nós vamos receber um corpo glorificado. Esse corpo pecaminoso, ele vai ser transformado num corpo sem pecado. E nós vamos passar a eternidade inteira na presença do Senhor. Passar a eternidade inteira com o Senhor. Essa é a oportunidade que nós temos de passarmos a eternidade com o Senhor. Agora existe um detalhe. Se nós não aceitarmos Jesus, quero observar uma coisa. Às vezes existem pessoas que são fã de alguns artistas ou de um jogador de futebol. Então, eu gosto muito da seleção brasileira. Por 2 vezes eu fui assistir a seleção brasileira jogar. Eu assisti em Boston e o ano passado nós estivemos em Nova York assistindo a seleção brasileira jogar. Ou seja, era algo que eu via muito de longe, eu via pela televisão e tudo, mas eu quis estar perto, eu quis ver. Então eu fui lá e assisti o jogo. O primeiro jogo o Brasil perdeu da Venezuela e o segundo o Brasil ganhou dos Estados Unidos de 2-0 também. O primeiro perdeu de 2-0, o segundo ganhou de 2-0. Então nós vemos muito falar de Deus, nós ouvimos sobre Deus, nós confiamos em Deus. Então o que existe na nossa alma, no nosso interior, no nosso coração, na nossa vontade, é de vermos a Deus. Quando surgiu a oportunidade de assistir a seleção brasileira, ou quem gosta de um cantor e tem a oportunidade de ir lá ver, ele quer ir lá ver. Então, quando nós amamos ao Senhor, quando nós temos a noção do Deus que é o Deus verdadeiro, do Senhor Jesus Cristo, da pessoa de Cristo Jesus, a nossa vontade é de vermos ao Senhor de face a face, é ir adorarmos ao Senhor. Hoje nós adoramos ao Senhor com os cânticos, com orações, com nossos olhos fechados, mas nesse dia glorioso nós vamos adorar o Senhor com nossos olhos abertos, porque nós vamos querer ficar olhando para Jesus, nós vamos querer ficar contemplando a Jesus, vamos querer ficar contemplando aquela maravilha, aquela formosura de Cristo Jesus, aquela beleza, aquela grandeza do Senhor Jesus. Eu via Nova York por televisão, por jornal e tal. O dia que eu fui em Nova York, eu fiquei olhando para aquela cidade. Uma coisa que eu só conseguia ver por televisão e por jornal. Agora nós vamos ver o Senhor Jesus face a face. Isso será muito precioso. Mas quem não aceitar Jesus não vai poder ver Deus. Nunca poder ver Deus. Vai passar a eternidade. Eu ouvia falar de Deus e eu não posso ver Ele. O importante é nós colocarmos nossa vida diante do Senhor e nós poder assistir, poder ver o nosso Deus face a face. Então essa palavra, eu queria falar de Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, não deu tempo, porque nós entramos aqui numa outra dimensão. Mas eu vou falar no próximo vídeo. Deus os abençoe na paz do Senhor.